Bom dia. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer ao ministro Celso Amorim a gentileza de atender o nosso convite, e ele dispensou apresentações, né, na sua delicadeza, mas eu acho que é importante, nos dias atuais, a gente lembrar, enfatizar que ele é um dos principais responsáveis pela projeção do Brasil no exterior. Então, como ministro das Relações Exteriores do Lula e depois ministro da Defesa da Dilma, ele teve uma atuação brilhante e a gente precisa ter um agradecimento especial a ele. Então, vou passar. Passo a palavra ao ministro. Bem, eu quero agradecer esse convite para o Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos. Não é comum que um diplomata venha falar para psicanalistas, a não ser no divã, quando a gente precisa, naturalmente, né? Mas eu já precisei várias vezes. Um pouco a minha situação com relação à psicanálise era aquela do Bernard Shaw em relação ao cigarro, que ele dizia que era muito fácil deixar de fumar, que ele já tinha deixado várias vezes, né? Então, é um prazer, muita alegria estar aqui, várias pessoas amigas, né? Minha mulher também está aqui, a Ana, e a irmã dela, a Lia, que é psicanalista. Enfim, é uma grande alegria estar aqui. E eu pensei, mas será, por que eu vou falar num evento de psicanalistas? Eu estava nessa dúvida até ouvir o discurso do Bolsonaro na ONU. Aí eu fiquei já achando que realmente o momento é apropriado. E eu acho até que se fosse haver uma reforma administrativa, talvez tenha que ser criado o cargo de psicanalista geral da República, né? Porque realmente as coisas da maneira que estão andando, né? O discurso do Bolsonaro e na mesma semana as notícias sobre o Janot, não é, isso deixou de ser política, isso não sei, é preciso analisar de uma forma diferente, talvez vocês possam analisar melhor do que eu. Então eu vejo assim, um papel muito apropriado para os psicanalistas na política, além do interesse humanista de todo cidadão, e sobretudo de cidadãos que estudam o ser humano, mas muito apropriado para o momento atual. Nós vivemos um momento de grande loucura. Já lá atrás eu percebia isso, digamos, quando começou a Lava Jato. No início, eu ainda achava que era uma coisa assim, não tão ruim quanto acabou sendo, e eu me lembrava do Alienista, do Machado de Assis, e dizia, isso vai acabar com esse Moro se fechando lá dentro, se trancando, jogando a chave pela janela. É capaz de acontecer mesmo, né? Isso aqui é impressionante. Mas eu não podia imaginar, digamos, que os efeitos fossem tão trágicos quanto foram, né? Em todos os sentidos. Primeiro tivemos uma presidenta deposta injustamente, né? Evidente, hoje está claríssimo que houve uma conspiração, até mesmo com esses últimos vazamentos em que aqueles que mais foram usados contra aquele que foi mais usado contra a presidente, que tinha a ver com a nomeação do presidente Lula, em que o que foi divulgado foi apenas uma parte e omitidos todas as outras ligações, aliás, ligações todas essas feitas ilegalmente, porque já havia sido esgotado o prazo, mas, digamos, independentemente da legalidade, foram omitidas as chamadas telefônicas que evidenciavam que o objetivo não era isentar o Lula de uma eventual prisão, que o objetivo era realmente tentar
salvar o governo de uma conspiração que estava montada, né? Isso até mesmo o ex-presidente Temer, hoje em dia não dá nem para dizer fora Temer, né? Porque até dá vontade de dizer volta, mas enfim, o ex-presidente Temer reconhecendo, dizendo: eu não participei do golpe, eu não contribuí para o golpe, ele mesmo chama de golpe, né? É um nível de sinceridade que não se esperava, mas que revela a natureza da situação que nós vivemos. Tivemos a presidenta deposta dessa maneira e temos o maior líder nacional, não há como discutir isso, pode gostar ou não gostar, mas o mais popular de todos os líderes, preso longamente, já praticamente 1 ano e meio quase, em Curitiba. Eu até costumo dizer que o Brasil, entre as muitas peculiaridades que tem, que nós somos um país realmente peculiar, né, como dizia o Tom Jobim, não é para principiantes, mas uma peculiaridade especial é que o Brasil provavelmente é o único país do mundo em que uma prisão de província é mais visitada por altas personalidades do que o Palácio do Presidente. É algo realmente, uma inversão fenomenal que demonstra o que nós estamos vivendo. Eu estou hoje fazendo uma experiência aqui de ser um pouco mais moderno, não é uma coisa muito simples, volta e meia, então tem que interromper para olhar. Então nós temos essa situação que gerou uma percepção no mundo de uma total ilegitimidade do atual governo, né? Não sou eu que estou falando, é o Le Monde, é o New York Times, os jornais todos do mundo, juristas internacionais, que percebem a ligação entre todos esses fenômenos, né? Inicialmente houve alguma dúvida, porque, obviamente, o combate à corrupção, por motivos que cada um de vocês deve entender muito melhor do que qualquer outro, né? Porque provavelmente a pessoa combate a corrupção que existe dentro dela mesma, então, né, sem querer adentrar campos que não são meus, digamos, uma projeção torna isso um impulso muito forte, né, de combater a corrupção. Então, sempre houve aquela dúvida, mas com o tempo isso foi dissipando, não só porque ficou clara a falta de evidência contra o presidente Lula, no processo pelo qual ele foi condenado, nos processos pelo qual, mas especificamente aquele pelo qual ele está na prisão, e depois ainda, digamos, com a nomeação do juiz que o condenou como ministro da Justiça, isso já estava bem claro. E agora, com as revelações da Intercept, reconhecidas agora recentemente, até o Aloysio Nunes, né? Devia lembrar bem o nome dele, porque é um dos meus sucessores lá, o ex-chanceler Aloysio Nunes, que trabalhou a favor do impeachment, reconhece que aquilo foi um golpe, que foi uma conspiração armada e tramada para derrubar a presidenta e para poder tirar o Lula, que era o político mais popular no Brasil. É algo que no mundo inteiro causa perplexidade. Os juristas têm feito essas observações que eu mencionei, de considerar o julgamento sem provas, conluio entre juiz e promotor, é algo totalmente descabido em qualquer sistema sério, não precisa nem ser sistema democrático, mas seguramente nos sistemas democráticos, sistemas jurídicos sérios, é uma coisa que não guarda sequer as aparências de ilegalidade, não é? Porque como é possível a pessoa que vai julgar definir a estratégia do que vai acusar? Quer dizer, você ouve tal testemunha, mas não ouve antes daquela, ou apresenta esse caso antes, é uma coisa, não dá nem para entrar na quantidade de detalhes, que são enormes, mas digamos, o que evidentemente fica claríssimo de todas essas ligações, que já as pessoas agora antes diziam que não aceitavam, que era ilegal, mas que não aceitavam, que se aceitasse não tinha importância, agora não estão nem falando mais nisso, porque é tão evidente que há a existência dessa, digamos, não quero usar no sentido jurídico, mas dessa conspiração política, pelo menos, para afastar a presidenta Dilma e afastar o presidente Lula. E do ponto de vista popular é a mesma coisa, porque se você vai até diplomatas que às vezes ousam falar comigo no exterior, que é arriscado, né, conversar com o ex-ministro das Relações Exteriores, tanto tempo, os diplomatas chegam a fazer ouvir comentários de colegas dizendo assim: mas o que vocês fizeram? Vocês prenderam o Mandela de vocês? O
Mandela de vocês está na cadeia. Enfim, então, tudo isso é a visão que se tem atualmente do Brasil, e é muito triste. E é claro que isso não se limita, digamos, a um problema de percepção, de legitimidade do governo, mas também a ações concretas. Quer dizer, o que se assiste à demolição já vinha com o governo Temer, no governo do presidente Temer, governo lá meio interino, e continua a demolição das leis trabalhistas, o abandono, digamos, da luta contra o racismo, as teses homofóbicas que vão predominando, os nossos embaixadores não podem mais falar ou participar, ou até votam contra qualquer referência a gênero. Pior do que isso, ou igual a isso, mas pior do que, também, talvez igualmente chocante, saúde reprodutiva da mulher é algo que não pode ser mencionado, porque pode implicar aborto, embora o general Mourão tenha dito que é uma prerrogativa da mulher decidir se aborta ou não. A diplomacia brasileira não entende dessa forma, acha que não pode, não só porque acha que não pode, mas também para seguir as orientações do presidente Trump, que se apoia muito também em setores religiosos bem conservadores dos Estados Unidos. Então, nós estamos vivendo um momento como nunca houve. Eu diria que talvez no começo do governo militar, ou então logo depois do AI-5, houve uma situação semelhante de constrangimento para os diplomatas brasileiros. Mas deve-se dizer que a diplomacia em si procurava se afastar daquilo e, digamos, óbvio que havia muita hipocrisia, não há a menor dúvida. Mas, como vocês sabem, a hipocrisia é também o tributo que o vício paga à virtude, então pelo menos ficava uma preocupação com a aparência. Hoje em dia não há preocupação com a aparência, defendem-se abertamente teses que são totalmente contrárias aos valores civilizatórios. Então, essa é a situação que nós temos visto, a negação de valores básicos, né? Isso nós vimos assim aqui internamente, da placa arrancada em relação, não vou nem dizer o assassinato é terrível, mas digamos a placa, simbolicamente, a placa arrancada da Marielle é quase como matar duas vezes a pessoa, não é? A placa arrancada da Marielle, com a participação ou a proximidade do atual governador do Rio de Janeiro, até a morte agora da menina Ágata, e sem nenhuma palavra de condolência em relação a ela. Quer dizer, se pelo menos o Bolsonaro, além de lamentar a morte dos policiais, podia ter lamentado, tivesse referido também naquele discurso, você ia perceber algum laivo de humanidade, mas isso não existe. Não há isso. Não há o que tem havido claramente é uma visão de combate a inimigos imaginários. Quer dizer, você tem o presidente, certamente o chanceler dele, quer dizer, como uma espécie assim, que Cervantes me perdoe com a comparação, mas uma espécie de Dom Quixote do mal, né? Encarregado de destruir tudo, né? A semelhança com o Dom Quixote é ter lido assim, bom, ele não leu nada, mas o chanceler, digamos, o chanceler que leu alguma coisa, parece um pouco assim, lembra um pouco dele, aquela parte do Dom Quixote que se refere a ler os livros sobre cavalaria, e ter ficado confuso, né, e ter começado a atacar os moinhos de vento, etc. e tal. Só que com o Dom Quixote era do bem, pelo menos procurava ser do bem, e agora é nitidamente do mal, confesso, porque o próprio presidente da República disse, da outra vez que foi aos Estados Unidos, quando esteve em Washington, que ele tinha vindo para desconstruir, né? Então, é para desconstruir tudo isso que foi criado, não agora, mas em anos e anos de evolução. Gente, eu fui presidente, estamos lembrando aqui, presidente da empresa de cinema do Brasil, brasileira, ainda no governo militar, o clima não era tão ruim quanto é hoje. Eu acabei caindo por causa de um filme que tratava do tema da tortura. Mas, digamos assim, até cair, eu nunca tive que submeter um roteiro, nunca fiquei com medo de perder o cargo, talvez seja um pouco de falta de visão da realidade, mas de qualquer maneira, deve ter um nome para isso aqui também. Mas enfim, seja como for, não tinha medo. Anos depois, meu pai diria, de forma muito coloquial, já na política externa do Lula, eu vou voltar a isso rapidamente, que nós estávamos cutucando a onça com vara curta. Bom, enfim, mas se não fizesse isso, o que ia fazer? A gente tem que tentar fazer sempre, se preparar para essas situações, mas não nos entregarmos a essas situações. Então, mas até o Dom Quixote, o Cervantes, pensando bem, criou o Sancho Panza, né? Que o Sancho Panza servia como um elemento de moderação, né? Muita gente até diz que é uma pessoa só, não sei o quê, que são os dois lados de uma mesma personalidade. Aqui não, aqui o Sancho Panza do Dom Quixote, do mal,
Dom Quixote do Mal, é o Ernesto Araújo, que esse tem certamente uma visão totalmente deturpada da realidade. Então, o que há uma combinação em que, como apareceu claramente no discurso do Jair Bolsonaro, que também tem um pouco de solipsismo, né? Solipsismo, às vezes, é dito como escola filosófica, ou mais ou menos, ou pelo menos quando se quer atacar, ou como, digamos, um estado mórbido, né, em que você acha que não existe o outro, só existe você e as suas experiências. Então você cria e começa a atacar loucamente aquelas suas experiências, como o socialismo, né? Dizer que o socialismo gerador da corrupção foi extirpado pela vitória do Dom Quixote do falso Dom Quixote e dos seus asseclas, é uma coisa totalmente absurda, totalmente sem nexo. Você está atacando um moinho de vento, que nem sequer moinho de vento é hoje em dia, mas é uma sombra de um moinho de vento, porque nenhum país realmente hoje, a não ser talvez a China, que se declara comunista, mas nós sabemos que ela, na realidade, se vale daquilo de maneira muito pragmática e muito capitalista, não há ninguém propagando o socialismo no mundo. Não há, né? Se essa conversa, quando era no tempo da Guerra Fria, já em si mesmo absurda e utilizada e manipulada para preservar privilégios, mas ela tinha podia ter uma busca de um pseudo-fundamento. Hoje em dia nem é isso, não tem ninguém. Então, quer dizer, nós estamos atacando aquilo. Eu digo isso porque, digamos, eu imagino aqueles diplomatas sentados na Assembleia Geral da ONU, ali ouvindo aquele discurso, não vão entender nada. O que estão ouvindo? Uma pessoa está atacando uma coisa que não existe. Quem é o inimigo? Onde está o inimigo? O que é isso? E tudo dito num tom de enorme agressividade, de autossuficiência, de arrogância, que eu confesso a vocês, eu em muitos anos, se eu contar, incluir o período de ministro, junto com o meu período das outras funções que tive, eu tive 50 anos de vida diplomática, nunca vi nada parecido, nada parecido. Como eu disse, até os chanceleres da ditadura militar disfarçavam. E de um tempo em diante, digamos, sobretudo depois da época do governo Geisel, né, com o ministro Silveira e tal, até tiveram posições muito positivas em alguns temas, como em relação à política africana. Né, na época do governo Geisel, o Brasil foi o primeiro país, por exemplo, a reconhecer o governo de Angola. Estava lá um amigo meu, que era o chefe da missão, Ovidio Melo. O Brasil, em plena Guerra Fria, reconheceu um governo que se autoproclamava marxista-leninista, seguidor, aliado da União Soviética. Por quê? Porque percebia que Angola era importante para o Brasil, que Angola que nós somos, Angola representando o conjunto da África, digamos, é um pouco do que nós somos atualmente, e ao mesmo tempo, estrategicamente, era importante também, está do outro lado do Atlântico, enfim, uma série de considerações que se sobrepuseram, para surpresa de muitos, digamos, a consideração puramente ideológica do governo ser de esquerda ou de direita. Hoje não tem, todo mundo é de esquerda. Já tem o tal do marxismo cultural, coitado, acabou de morrer o Jacques Chirac sem saber que ele era marxista, né? Porque, obviamente, como ele era a favor da ONU, como ele pediu perdão pelo Holocausto, como ele, enfim, ele morreu sem saber que era marxista, né? Como vários outros, aliás, pensadores iluministas também não sabiam que eram marxistas, antecederam ao Marx, mas já eram marxistas antes. Então, como há essa ideia de que é preciso atacar o marxismo cultural, atacar o socialismo, todos objetivos totalmente imaginários, né? E com essa agressividade que eu também nunca percebi, independentemente das teses que defendeu. Eu fui colega, assisti, fui jovem secretário, muitos discursos na ONU. Eu mesmo fiz 4 vezes, eu subi naquele pódio, porque o presidente Itamar Franco, com quem eu trabalhei também, não foi mencionado aqui, mas eu gosto sempre de lembrar o Itamar Franco, que era um homem de bem, um homem correto, etc. Ele não gostava de viajar, então eu fui as 2 vezes em que o Brasil falou no período do presidente Itamar. E 2 vezes durante o governo Lula, uma vez porque já foi nas vésperas da eleição de 2010, e uma outra vez porque tinha uma assembleia extraordinária e ordinária. Ele falou extraordinária, eu falei na ordinária. Mas, enfim, eu subi lá 4 vezes. Mas assisti outros presidentes, acompanhei de longe ou de perto muitos discursos na Assembleia da ONU. Nunca houve nada disso em todos os sentidos. Primeiro porque o Brasil tem o privilégio de ser o primeiro a falar. Um privilégio que decorre de coincidências históricas, mas que acabou sendo um privilégio. Mas o que se espera do primeiro orador, não sempre me diziam isso, aliás, toma cuidado, e diziam
claro, sobretudo sendo um líder, um presidente, um primeiro-ministro, ele tende a falar um pouco também para o público interno, isso é normal, mas não só para o público interno. E você sendo o primeiro, inclusive, todos esperam que você faça uma análise do que está acontecendo no mundo, que você vá falar da paz no Oriente Médio, do programa nuclear iraniano, do que está se discutindo a respeito, do desenvolvimento sustentável no mundo. No caso, por exemplo, uma das coisas mais importantes, aprovadas já em 2015, nessa época eu não era ministro mais de nada, aliás, nem das relações exteriores, nem da defesa, em 2015 foi aprovado pela ONU, por todos os países, por todos os chefes de Estado, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que se seguiram os famosos Objetivos do Milênio, que é uma coisa importantíssima, é, digamos assim, um mapa do caminho para o desenvolvimento aprovado por um consenso mundial. Não estou dizendo que é perfeito, mas é uma coisa importantíssima. O secretário-geral da ONU mencionou no discurso dele, né, porque faz esse mapa, esses objetivos fazem parte desses valores civilizatórios que nós abandonamos. O presidente brasileiro não falou. Ele, na realidade, não falou de nenhum tema internacional, a não ser, bom, de tema internacional real, né, porque o socialismo imaginário, o marxismo é diferente, mas de tema social, o único que ele falou foi do clima, de maneira defensiva e agressiva ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa assim que preocupa profundamente, porque há um abandono, dos objetivos, há um abandono dos valores democráticos e dos valores civilizatórios, né, que tem tudo a ver com o tema aqui geral da conferência, com relação à arquitetura da desconstrução, é o que está acontecendo. Nós, pela primeira vez, aliás, não é só no Brasil, isso ocorre fora também, mas aqui talvez de uma maneira mais grave, pela primeira vez, nós temos uma ideologia do retrocesso. Logo depois da Revolução Francesa, havia também os reacionários, é de quando aparece o termo reação, porque queria voltar à situação anterior. Mas depois disso, as oposições sempre foi entre liberal, progressista e conservador. Quer dizer, conservador era o sujeito que queria manter como estava, não queria que houvesse progresso, queria retardar os progressos, né, de alguma maneira. Hoje não, hoje quer destruir tudo que é progresso. Legislação trabalhista, igualdade racial, igualdade de gênero, tudo que significa os valores da civilização contemporânea é atacado. Isso quer acabar. E eu acho que nós não podemos minimizar. Vocês acabaram de ouvir o Babalaô Ivanir, né? Vocês certamente ouviram muito também sobre isso em relação à pluralidade religiosa. O presidente demonstrou na ONU uma coisa, eu escrevi num artigo que eu acho que ainda não foi publicado, já ficou até ultrapassado, porque aqui acontece tanta coisa que se você já ficou velho diante das coisas que aconteceram. Mas o discurso, independentemente das posições, o discurso não tem a cara do Brasil, não tem a cara que ninguém espera ver do Brasil. E eu estou te falando, não é só... Claro que eu acho que o governo Lula e Dilma foram governos especialmente bons, mas até eu fui embaixador na época do Fernando Henrique Cardoso, eu não passava vergonha. Eu podia concordar ou não concordar com umas certas posturas, mas eu não tinha vergonha. Eu imagino que meus jovens colegas que estavam lá, aliás, não havia nenhum sentado na bancada, fora o Ernesto Araújo, os meus jovens colegas, todos são jovens comparados comigo, naturalmente, e vinham estar perplexos e com vergonha. O que eu vou dizer na saída quando eu encontrar o conselheiro da Alemanha, da França, da Espanha, ou da Argentina? Porque não tem igual, é uma coisa assim, muito raramente vista. Eu não me lembro de outros discursos, não, nem de outros presidentes de outros países. Que a gente sabe muito bem que, por exemplo, entre Israel e Palestina tem uma disputa enorme, aí há ataques mútuos, recíprocos, focados, você pode gostar ou não gostar, mas aquilo tem uma explicação. Aqui no nosso caso não, como eu disse, são objetivos imaginários que correspondem apenas a uma ideologia para permitir a continuidade da destruição interna. E isso não é pouco, isso é um programa. É um programa, as pessoas não podem se iludir, não são fatos para distrair, isso é um programa. É claro que em parte funciona também para distrair da parte econômica, para distrair do que está sendo feito pelo ministro da Economia, mas é também um programa, a destruição desses valores, e isso é algo que as pessoas têm que ficar muito atentas. E isso se aplica ao campo da cultura, se aplica ao campo da educação, se aplica a muitos outros campos, da igualdade racial, né? Eu vejo, por exemplo, as dificuldades, né, a maneira como as reações são colocadas, de que certamente haverá
efeitos negativos, que até mesmo a falta de recursos, quer dizer, você censura por vários meios. Você termina com, se você acabar com as bolsas, o sistema de cotas é capaz de também não ter muito sentido. Se a Ancine não tem dinheiro para os cineastas, ou se o Ministério da Educação não dá dinheiro para pesquisa, é uma coisa assim ímpar. O Brasil vive uma situação que eu nunca vi. Olha, eu vou dizer francamente que eu vivi toda a minha vida de jovem adulto, até não tão jovem assim, durante o governo militar. Mas eu nunca vi isso. Um ministro da Educação que não gosta da educação. Um ministro do meio ambiente que não gosta do meio ambiente. Uma ministra que cuida de direitos humanos que não gosta de direitos humanos. E um ministro das Relações Exteriores que não gosta de diplomacia, prefere guerra. Então, é uma situação assim ímpar, no mundo e no Brasil em particular. Então, isso é o que nós temos visto atualmente e é o que nos preocupa em particular. Eu, para não sair totalmente aqui do ambiente, fui reler algo que eu tinha lido há muito tempo, que é a carta do Freud para o Einstein, respondendo ao Einstein, né? Aquilo foi um pedido da Liga das Nações, eu fiquei sabendo disso dessa vez, eu não sabia antes. A Liga das Nações, já preocupada em 1930, nos anos 30, preocupada com a possibilidade de guerra, pediu assim que algumas pessoas notáveis se manifestassem sobre a guerra e sobre como evitá-la, e pediu ao Einstein que escrevesse, não é pouca coisa, né? O Einstein que escrevesse para alguém, e o Einstein escolheu escrever para o Freud, né? E é uma coisa muito interessante, porque o Freud, bem, eu vou falar aqui, mas ele passa por uns momentos assim que dá a impressão de uma coisa mais pessimista, porque ele... Bastante, né? Fala dos impulso de morte e tal, mas ele no final muda. Deixa eu só ler um instantinho a parte antes da conclusão. Ele diz o seguinte: dentre as características psicológicas da civilização, duas aparecem como as mais importantes: o fortalecimento do intelecto, que está começando a governar a vida dos instintos, e a estou falando a partir da tradução que eu li, né? E a internalização dos impulsos agressivos com todas as suas consequências, vantagens e perigos. Ora, a guerra se constitui na mais óbvia oposição à atitude psíquica que nos foi incutida pelo processo de civilização. E por esse motivo não podemos evitar de nos rebelar contra ela. Simplesmente não podemos mais nos conformar com ela. E esse é o núcleo para depois chegar a uma conclusão que é muito simples. Eu não vou aqui ler ela toda, mas ele, depois de passar por várias... Enfim, depois de fazer as considerações, digamos, de natureza mais psicanalítica ou filosófica, citando Platão, o instinto erótico, não apenas no sentido sexual, obviamente, mas também o instinto de morte, etc. Depois de passar por isso tudo, ele termina a última frase, antes de se despedir do Einstein, dizer: tudo que estimula o crescimento da civilização trabalha simultaneamente contra a guerra. Bom, então, é exatamente o oposto do que o nosso governo tem feito, tanto internamente quanto nas relações internacionais. E como é que isso se expressa nas relações internacionais? Eu não vou me prolongar muito não, mas enfim, como é que isso se expressa nas relações internacionais? Como é que esses valores da civilização se expressam? Se expressam através de normas multilaterais que são aprovadas pelos governos. São perfeitas? Não. Podem ser melhoradas? Podem. Elas refletem, em muitos casos, situações de poder, refletem. Mas elas são o que nós temos, né? As normas internacionais. E essas normas internacionais, digamos assim, que podem ser resumidas sob a palavra multilateralismo, né, que é você respeitar as normas multilaterais, elas... Eu vou dar alguns exemplos assim, importantes, um ou dois exemplos, o mais importante talvez, o que mais chama atenção, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, que foi inicialmente uma declaração e que hoje é considerada pelos grandes juristas mundiais como tendo força de lei. Ela é hoje parte do direito internacional, apesar de não ter sido um tratado propriamente quando foi assinado. Bom, há muitos tratados sobre direitos civis e políticos, direitos sociais e econômicos, muitos tratados e convenções no âmbito do trabalho, do respeito à liberdade sindical, muitas declarações e trabalhos no direito, digamos, na relação de gênero, em raça. Eu tenho muito orgulho de ter apresentado uma resolução quando era embaixador em Genebra. Eu fui embaixador em Genebra 2 vezes, onde ficam os organismos internacionais que não estão na sede, né, que é a ONU. Um deles é o Conselho de Direitos Humanos. Naquela época não era conselho, era comissão.
E eu apresentei na Comissão de Direitos Humanos uma proposta muito simples que despertou muita reação. Isso é o governo Fernando Henrique Cardoso, só para dizer que as coisas não... para ver como mudou. Uma proposta muito simples que era dizer que o racismo era incompatível com a democracia. Fui muito atacado. Ninguém tinha coragem de atacar de frente, porque é uma coisa tão óbvia que não dá para atacar de frente, que não era atacado de frente. Mas foi muito difícil aprovar. E comigo não falavam isso diretamente, mas com colegas meus mais jovens, então, quem mandou vocês fazerem isso? Quem pediu para vocês fazerem isso? Não, é o Brasil que está fazendo, é o Brasil que está propondo. Enfim, eu estou dando um exemplo, mas o Brasil foi líder em muitas e foi motivador, apesar das nossas mazelas internas. Como há um fato curioso, a política externa, ela projeta muito do que o país é, mas também projeta muito do que o país quer ser. E no sentido do que aquilo que o país quer ser, né? Aliás, a palavra projeto é isso mesmo, né? Aquilo que você joga para frente, né? No sentido do que você quer ser, o Brasil liderou muita coisa, liderou muitas ou mediou outras, né? Desde, digamos, hoje estava comentando aqui com as jovens amigas aqui de vocês que fumam, que eu fui presidente da comissão que criou a Convenção do Controle do Tabaco. Então, não é bom fumar deve ser reflexo de algum problema psicológico não resolvido. Mas, enfim, mas muitas outras coisas o Brasil liderou na área de gênero. Racismo, eu estou citando um caso, mas poderia estar muito, na área trabalhista. O Brasil era exemplo na Organização Internacional do Trabalho, o Brasil era citado como exemplo, boas práticas na área trabalhista. Claro que o Brasil tem muitos problemas, mas não é ter problemas que coloca você querer resolver os problemas, né? Então, por exemplo, no combate ao trabalho infantil, no combate ao trabalho escravo, enfim, em muitas dessas situações, o Brasil teve sempre uma posição de liderança, coisa que hoje em dia é ao contrário. Ele tem uma posição não é nem de liderança, porque ele não lidera ninguém, mas ele tem uma posição de proeminência na tentativa de destruir, de desconstruir essa rede de normas internacionais. Eu estou falando isso porque, por causa de um tema recente, essa questão do multilateralismo e do respeito às normas multilaterais ficou muito óbvia, a questão da Amazônia. E aí eu quero também mencionar uma coisa que eu acho muito importante, porque eu acho que nos governos da que eu servi, o Itamar Franco também, com menos condições, porque era um governo interino, o governo do Lula e da Dilma, onde eu fui ministro da Defesa, o Brasil, a política externa brasileira e a política de defesa era de muito firme defesa da soberania. Soberania nacional é uma coisa muito importante, você tem que defender. Agora, o que eu vejo com espanto hoje e com tristeza é o total desvirtuamento do tema da soberania. A soberania, que é a sua capacidade de tomar as decisões básicas no seu território, ela não implica, digamos, uma licença para matar, né? Ela não implica isso. Ela não implica uma licença para você fazer o que quiser, destruir o que quiser. Não, porque tem normas internacionais de direitos humanos, as quais nós subscrevemos, e no caso específico do clima, além de ver essas normas que protegem a nossa própria população, além dessas normas, tem normas que são de interesse global. Não há como negar que o problema do clima é um problema global. Aliás, o Trump admite isso, indiretamente, porque ele agora quer comprar a Groenlândia. E ele só... Não é verdade, ele ficou zangado com a primeira-ministra da Dinamarca, porque ela não quer vender, né? E ele quer comprar a Groenlândia porque o gelo está derretendo e ele vai poder explorar minérios, ou talvez até fazer alguns hotéis, não sei, mas enfim. O fato é que ele quer comprar a Groenlândia. Então, é a admissão mais clara de que ele, no fundo, sabe que o aquecimento global é uma verdade, né? Porque... senão ele não especularia com isso, não iria fazer esse mau investimento, né? Mas enfim, nós aqui não acreditamos no aquecimento global. O nosso ministro das Relações Exteriores diz que o problema é o lugar onde ficam colocados os termômetros, que estão muito próximos do asfalto, né? Quer dizer, há um total desprezo pela razão, há um total desprezo pelo consenso científico. Isso ficou espelhado, acima de tudo, com a demissão do diretor do geral do INPE, Ricardo, né? Acho que é Ricardo Galvão, né? É algo impressionante, quer dizer, é como a história de matar o mensageiro, né? Quer dizer, você aqui trouxe uma má notícia, mas a má notícia é verdadeira, você tem que combater a raiz,
Não é combater, e aí fica a impressão de que as pessoas criam uma imagem falsa do Brasil. Eu sempre me lembro, quando se fala dessa questão de imagem, não é que eu não dê importância à imagem, tem que dar importância à imagem, todos nós damos, e o país dá também. Mas a imagem, já passou do tempo aqui? Não. Mas a imagem tem que corresponder com a realidade. Não é? Eu sempre me lembro, eu tive um embaixador, um chefe, que era um homem assim meio técnico, ele não se pronunciava muito sobre questões diretamente políticas e tal, Jorge Álvares Maciel, mas um grande embaixador. E eu me lembro que uma vez veio alguém de Brasília, eu trabalhava nessa época na Missão do Brasil junto ao OEA, veio alguém de Brasília e que falou, não, nosso principal problema atualmente é a imagem. E o Jorge, esse embaixador Maciel, falou para esse que veio de Brasília, eu tenho uma ideia para melhorar a imagem. Aí o representante de Brasília ficou todo animado, qual é? Acaba com a tortura. Acaba com a tortura que vai melhorar a imagem. Então para de queimar a Amazônia, gente, que vai melhorar a imagem. Não adianta querer botar a culpa nas ONGs, dizer que as ONGs que fazem isso, que, enfim, que é o Raoni, que é o culpado, que é não sei o quê. Não é isso. O mundo não acredita nisso. Mas, infelizmente, muita gente no Brasil acredita. E é para essas pessoas, exclusivamente, que o presidente Bolsonaro falou. A principal missão da política externa é manter a paz. A paz entendida no sentido que o próprio Paulo VI também mencionou, que inclui desenvolvimento. Ele tem uma famosa, acho que é popular, um progresso, né? Dizendo que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Sem desenvolvimento você não tem paz, mas sem paz não tem desenvolvimento. Então a política externa do presidente Lula, que eu realizei até o ponto em que a política de defesa se mistura com a política externa, também durante o governo da presidenta Dilma, foi uma política que buscou consolidar a paz. Principalmente, como? De que forma? Na nossa região, muito bem, vocês que falam muito do Eros e não sei o quê, uma cooperação. A cooperação é uma espécie de amor entre os países. Claro que levando em conta o seu interesse, como também nas relações pessoais, a gente leva em conta os interesses de cada um, leva em conta os seus interesses. Mas através da cooperação é que você vai criando aquilo que eu, num livro próximo que eu pretendo ainda publicar, se ainda tiver tempo, né, é chamado Laços de Confiança. Qual é a política que se marcou na América do Sul e na América Latina? Laços de confiança. E com quem? Com Chaves só? Não, o presidente Lula gostava do Chaves sim, mas nós tínhamos excelentes relações do ponto de vista pragmático com o Uribe, que era de direita. E quando o Uribe tinha um problema, que às vezes criado por ele próprio, quando eles bombardearam os acampamentos das Farc em território equatoriano, para onde que ele corria? Não era para Washington, era para Brasília. Apesar dele ser de direita, porque ele sabia que o Lula era uma voz pela paz. O governo brasileiro era uma voz pela paz, não era uma voz pela guerra. E agora eu não vou entrar em detalhes políticos, que eu acho que não é o caso aqui, mas o Brasil, a gente não sabe, não percebe, o Brasil já esteve à beira de uma guerra. As guerras não se anunciam previamente nos planos. Acho que se você for olhar qualquer plano de governo, dos governos antes da Primeira Guerra Mundial, ninguém tinha planejado ir para a guerra. Se prepararam, mas não planejaram. Isso não é uma coisa previamente, muito raramente ela é previamente anunciada, mas quando o ministro brasileiro das Relações Exteriores, no dia 14 de março, não, 23 de, qual é a data da Yasmin? 23, minha neta, eu sei que é a data da minha neta. No dia 23 de fevereiro, se coloca numa van que supostamente levaria ajuda humanitária. Eu não tenho aqui mãos para fazer as aspinhas com as mãos, não as arminhas, as aspinhas com a mão. Então, 23 de fevereiro, quando ele supostamente vai levar ajuda humanitária à Venezuela, se aquela van passa a fronteira, e se um guarda nacional venezuelano malicioso dá um tiro, a guerra começaria. E uma vez que a guerra começa, ela não consegue mais parar. Felizmente, nesse caso, os militares conseguiram convencer o presidente, com pelo menos uma certa dose de pragmatismo, de que isso não deveria ser feito, e uma certa dose também de respeito aos princípios constitucionais da não intervenção, da autodeterminação dos povos, etc. Mas nós estivemos à beira de uma guerra. Então, como é que você evita isso? Como é que você evita situações como essa? Através da cooperação. Isso foi o que norteou nossa política na América do Sul. Mas não foi só na América do Sul, tem que passar rapidamente, porque eu não vou falar da política externa como um todo, mas foi com a África. Né? Uma das coisas que eu acho para mim mais importantes
Foi uma ministra da Igualdade Racial dizer para mim que a política externa do governo Lula, sobretudo em relação à África, foi importante para as decisões relativas ao combate ao racismo internamente. Eu acho que isso é uma coisa, não é obviamente definidor, mas eu acho que o fato das pessoas se compreenderem, né? E algo que chama atenção, porque isso o brasileiro não compreende. Até fico muito contente de ver assim, uma certa diversidade racial aqui, que não é comum ver em muitos setores. A cor da universidade brasileira mudou nos últimos anos. Isso é uma coisa importante, isso é uma mudança estrutural. Ninguém vem me dizer que isso é mero assistencialismo. Se você está formando doutores mestres e professores que vêm das camadas mais pobres, e muitas vezes o mais pobre é também o negro, não é? Ou a negra, eu acho que é muito importante que isso tenha acontecido, e isso é fundamental. Então, eu fico espantado, logo que houve o golpe, o impeachment da presidenta Dilma, ainda com Você quer falar aqui? É minha mulher, posso falar. Logo que houve o impeachment, as únicas pessoas que falam quando eu falava assim, as únicas não, mas que falavam mais frequente, é o Lula, mas não podia fazer nada. Mas enfim, logo que houve o impeachment, um jornal de São Paulo, era um artigo assinado, então não posso, falava que devia fechar embaixadas, como aliás estão começando a fechar no Caribe, etc., mas fechar embaixadas na África. E tinha a seguinte justificativa, o seguinte raciocínio: não, o Brasil tem mais embaixadas na África do que a Alemanha. Uai, qual é o caso? A metade da população alemã é de origem africana, por acaso? Mas é que as pessoas não se reconhecem, né? O brasileiro médio, da classe média ou da classe alta, gosta de olhar para o espelho e ver um europeu. Hoje em dia, infelizmente, até... não é nem americano, tem muito americano que eu gosto, mas americano assim de Miami, né? Uma coisa mais ou menos assim, é com quem eles se identificam mais. Então, tudo isso eu vejo com muita tristeza, vejo essas coisas acontecendo, e o Brasil tinha um papel, não só, eu vou terminar daqui a pouquinho, não só em relação à defesa dos valores, isso aliás vem de longe, o Brasil defende, eu fui, como eu disse, embaixador de vários governos, o multilateralismo é uma peça básica digamos, da política externa brasileira, né? Porque isso faz parte de outros princípios que estão na Constituição, como a solução pacífica de controvérsia, enfim, uma porção de coisas assim, respeito ao direito internacional. Então o multilateralismo é básico. Agora, para que haja o multilateralismo, para que ele seja verdadeiro, para que haja o verdadeiro multilateralismo, é preciso que haja uma distribuição de poder no mundo também que facilite isso, porque senão ele pode ser também manipulado. Sem ir muito longe, logo depois do final da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética, etc., o que nós tivemos era uma situação, digamos, de total predominância dos Estados Unidos. Então, a predominância era tão grande que eles conseguiam, inclusive, fazer passar na ONU as coisas que eles queriam. Então, não deixava de ser multilateral, mas era distorcido pela unipolaridade. Então, o ideal é você ter uma situação de multilateralismo, respeito à norma, mas ao mesmo tempo também de multipolaridade. Não são a mesma coisa, pode parecer, mas não são. Que multilateralismo é o respeito à norma, multipolaridade é uma situação de fato em termos de distribuição de poder. E eu fiquei muito contente, porque a gente dizia isso o tempo todo aqui, no discurso do presidente Lula, dos meus próprios, etc. E eu fiquei muito contente de ver o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, no discurso dele agora fazer a mesma referência. A propósito, aliás, é um discurso muito interessante, em total contraste com o nosso, porque ele menciona os objetivos do desenvolvimento sustentável, ele menciona a multipolaridade, para até se opor. Não, e no caso não é bem nem um unilateralismo, porque hoje em dia a ameaça maior, segundo ele, em termos de configuração de poder no mundo, seria, digamos, o que ele chama de grande fratura entre a China e os Estados Unidos, entre o modelo chinês e o modelo norte-americano. É algo que merece muita reflexão, eu não vou fazer agora porque vamos muito longe. Mas, enfim, o Brasil, então, também se lançou no mundo, mas se lançou, em geral, chamado. O Brasil passou a ser convidado para conferências de doadores sobre Palestina. O Brasil passou a ser convidado a conferências, por exemplo, de Anápolis com 2 N's, né? Anápolis, nos Estados Unidos, não é Anápolis, lá perto de Brasília. A conferência de Anápolis, onde
se discutiu a retomada do processo de paz no Oriente Médio. Nós tínhamos excelentes relações com a Palestina e tínhamos muito boas relações com Israel também. A primeira vez que um presidente tinha vindo uma primeira-ministra, mas cada um tem a sua importância. A primeira vez que um presidente de Israel, portanto, a visita de Estado de um presidente de Israel veio ao Brasil, foi no governo Lula, Shimon Peres. E a primeira vez que um presidente brasileiro foi a Israel não foi o Bolsonaro, foi o Lula. Agora, ao mesmo tempo, tínhamos também relação muito próxima e muito fraterna com os palestinos. E o Brasil defendeu a criação do Estado palestino e reconheceu o Estado palestino, porque acha que esse é o caminho para a paz. Da mesma forma, eu não vou agora entrar em todo, porque isso não teria fim. Eu não quero poupar vocês desse pesadelo. Então, a questão do programa nuclear iraniano, o Brasil se envolveu no programa nuclear iraniano a pedido dos Estados Unidos. Foi o presidente Obama que pediu ao presidente Lula. E, resumindo muitas coisas, depois de 6, 7 meses, nós fizemos exatamente, obtivemos do que o Irã concordasse exatamente com o que havia sido pedido. As circunstâncias políticas nos Estados Unidos mudaram, e eu acho que mais por influência, infelizmente, devo dizer, porque eu me dou muito bem com ela no plano pessoal, da Hillary Clinton, que queria ser candidata a presidenta, que era muito sensível aos lobbies, etc., o nosso plano foi rejeitado. 4 anos depois, o Obama conseguiu liderar a fazer um acordo muito parecido. Se não parecido no detalhe, porque a época já havia mudado, mas parecido, digamos, no espírito, digamos assim. Porque nós havíamos mostrado, junto com a Turquia, que trabalhou conosco, que era possível, né? Era possível trabalhar por um projeto pacífico e negociado nesse campo. E o que nós obtivemos foi tão evidentemente de acordo com o que havia sido pedido, que vários comentaristas internacionais, o Roger Cohen, por exemplo, que escreve para o New York Times, quando depois foi rejeitado, o nosso plano foi rejeitado, ele disse assim, estão mudando as traves de lugar. Em inglês é uma expressão muito comum, they're changing the goalposts, quer dizer, então estão mudando. Qual é o objetivo? É esse? Aí passaram mais 2 ou 3 coisas que não tinham sido pedidas antes. É o Baradei, Prêmio Nobel da Paz, egípcio, que ele liderou a agência atômica, ganhou o Prêmio Nobel da Paz no tempo que ele era presidente. É o Baradei disse, também fazendo uma brincadeira com um ditado americano, às avessas, assim, se esse acordo não for aceito é porque não querem sim como resposta. Né? Tem aquela brincadeira, I can't take no for an answer, e eles não querem aceitar uma coisa, enfim, e por isso, e todos fomos. E com relação ao acordo americano, acho também que era interessante citar, porque ele foi muito crítico de aspectos da política externa, não vou discutir agora, mas é uma pessoa por quem eu tinha muita admiração, o jornalista Clovis Rossi. Na época que saiu, foi feito o acordo pelo Obama, que chama-se, tem um nome complicado, Programa Conjunto, não fala de nuclear, mas enfim, Programa Conjunto de Ação, etc. Na época do acordo, ele disse assim, o acordo do Lula era melhor. Quer dizer, isso era um jornalista que era crítico da política externa, enfim, as condições, não sei se era melhor ou pior, mas de qualquer maneira, serviu de inspiração para isso. Infelizmente, agora o Trump está saindo. A principal razão, aliás, que o Trump não quer o acordo é porque foi feito pelo Obama, não tem outra razão muito forte. Enfim, e nós, como fazemos na Idade Média, tinha o negócio da imitação de Cristo, né, no livro. Agora, aqui o Brasil tem a imitação do Trump. Então, tudo que o Trump faz tem que ser feito de maneira caricatural pelo nosso presidente. Com a pequenina diferença que o Trump está sentado em 4.000 ogivas nucleares e na maior economia do mundo ainda. Não é o nosso caso, né? Então, mesmo que fosse, não deveria fazer do jeito que ele faz, mas, digamos, menos ainda sabendo que a gente está sujeito a várias outras atitudes. Então, eu só queria terminar lembrando aqui uma passagenzinha da Carta Constitutiva da Unesco, né, que diz que é preciso criar a paz no espírito dos homens e das mulheres. Naquela época escreviam homens. É preciso criar a paz no espírito dos seres humanos. Isso não sei quando ocorrerá. Vocês que entendem do espírito humano muito mais do que eu, vão saber que é difícil. Então, enquanto não pudermos fazer isso, nós temos que ajudar a criar um mundo que desestimule a guerra como forma de solução de problemas. E que estimule, digamos assim, a adoção de valores civilizatórios que são, digamos, no final das contas, aqueles que nós procuramos incluir na Constituição de 88. Então, em defesa
já perdi aqui, em defesa desses propósitos, desses princípios, de uma visão de Brasil plural, diverso, não é? Com os problemas que tem, mas com a vontade de resolvê-los, em função disso que realmente nós gostaríamos que poder imaginar que em pouco tempo nós possamos ter uma situação diferente e que nós não estejamos mais tomados por essa loucura, não é? Paranoia, não sei qual é o termo exato, mas essa loucura, paranoia, misto de oligofrenia que nós vimos na Assembleia Geral das Nações Unidas. Muito obrigado. Bom, depois dessa emoção toda, a gente vai continuar os trabalhos. Agradecer mais uma vez essa sua participação tão brilhante. E eu gostaria, sei que vocês têm várias questões, eu vou fazer aqui uma reparação rápida. Primeiro, eu gostaria de agradecer a nossa amiga, que foi uma Débora Abramante, que foi uma grande ajuda, no convite ao ministro. E depois eu gostaria de informar também um detalhe, a gente sempre conversa como é que o senhor gostaria de ser apresentado, e o ministro me tirou um pouco assim o chão, ele disse, apenas como um servidor público. Por concurso, não fui nomeado pelo meu pai, não. Então eu fiquei assim sem chão, disse, vamos então enxugar aqui a apresentação. Agora, além do Itamar Franco, aí eu me desculpe, mas ele estava aqui na relação. Eu gostaria de falar que também tem um livro dele, que já teve várias edições, e que foi uma pena que a gente não conseguiu ter o livro lá embaixo, que se chama Teherã, Ramallah e Doha, Memórias da Política Externa Ativa e Altiva. Então, recomendar. Bom, então está, o debate está aberto. Quem quiser se inscrever. Já tem aqui uma, depois ali. Espera aí, tem uma aqui primeiro. Olha, vamos fazer então 4, 5 inscrições. Talvez aí a gente possa que todos façam as questões ao mesmo tempo, ou o senhor prefere uma de cada vez? Não, é melhor, porque eu falo muito. Então é melhor ouvir as 4 ou 5. Então nós vamos ouvir, ele está solicitando 4 ou 5 inscrições, a gente faz 4 ou 5 inscrições e depois encerra, tá? Só pedir que falem alto, claro, de pé, como você está, porque eu tenho um problema de audição. Leila. Boa tarde, ministro. Primeiro, queria agradecer a sua fala, e a minha pergunta é no seguinte sentido. Vendo o que o Ernesto Araújo faz hoje enquanto representante do Ministério das Relações Exteriores, não existe nenhuma possibilidade de chanceleres antigos, uma vez que o Ministério das Relações Exteriores ele tem esse papel no sentido de conselheiro da Presidência da República. E mesmo o próprio ministro das Relações Exteriores, ele também é um representante da instituição, do Itamaraty. Não existe nenhuma possibilidade no sentido dos chanceleres antigos se reunirem para aconselhar
esse posicionamento, tá? E, além disso, eu também queria fazer, enquanto historiadora, uma outra reverência ao ministro e dizer que ele foi importante não apenas na construção da imagem do país no exterior, mas também importante pela construção da imagem do país no interior, porque ele foi o único ministro das Relações Exteriores que se preocupou em conceder uma reparação ao Vinícius de Moraes, que foi expulso da diplomacia brasileira durante a ditadura. E, com essa atitude pública, ele abriu portas e espaço para que, no ambiente acadêmico, pesquisadores como eu, como foi o meu caso, começássemos a questionar o papel do Itamaraty durante a ditadura militar e na própria construção do combate ao comunismo. Então, o meu agradecimento, ministro. Repete seu nome, por favor, Adriana, né? Ministro, essa semana, Cecília Silveira. Cecília. Essa semana, o Paulo Nogueira Batista Filho deu uma entrevista para o Mário Conte, na Globo News, e ele disse, enfim, eu não me recordo exatamente quais países, está me faltando um, mas que existem no mundo 5 grandes países, não só em território, mas importância até cultural. E entre eles é o Brasil. Ele citou Estados Unidos, China, Rússia, Brasil e o quinto me escapa. Índia deve ter sido. E ele disse que esses outros 4 países são países que se preparam, a defesa é uma importância muito grande. E que se investe muito na área da defesa nacional, né? O senhor também foi ministro da Defesa. Como é que o senhor... o Paulo Nogueira Batista disse que isso é uma vulnerabilidade do Brasil muito grande, que compromete a nossa importância geopolítica, né, no mundo. Como é que o senhor vê isso, que o senhor atua nas 2 áreas? Bem, obrigado. Vai. Em pé. Bom, boa tarde já. Não sei. Bom, primeira coisa que eu vou dizer é que o Paulo Nogueira Batista, a Débora, né, que o Paulo Nogueira Batista Júnior vem lançar o livro aqui com a gente e possivelmente o Celso vai estar presente. E eu queria desviar um pouquinho, né, porque você tem estado, obviamente, junto com Lula e muito próximo a todo esse processo. Eu queria puxar um pouco para essa questão. Quando a gente começou a ouvir, né, quando as primeiras notícias, né, as primeiras bombas, vamos dizer assim, da Intercept surgiram, a gente começou a achar que alguma coisa ia acontecer, né, embora soubesse que era um golpe jurídico, midiático, blá, 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 mas a gente achou que alguma coisa ali ia acontecer, enfim. Eu que tenho diversos contatos de esquerda, assim, todo mundo dizia, o Lula vai sair daqui a 2 semanas, o Lula vai sair daqui a 3 semanas, né? E o Lula está preso. E a gente sabe, por exemplo, que agora o STF, né, houve uma mudança em relação à questão da Lava Jato, essa coisa toda. E eu queria perguntar para você, Celso, eu acho que faz parte, obviamente, do golpe manter o Lula preso, né? Embora a gente saiba que, por exemplo, o STF está mudando em relação à Lava Jato. Essa mudança em relação à Lava Jato, a gente pode ter alguma perspectiva do Lula ser solto ou não, né? E aí eu queria terminar com Lula livre, tá? Boa tarde, ministro. Boa tarde, ministro. Pedro. Eu queria voltar ao tema internacional, que é a área onde o senhor tem a maior experiência e certamente é o que você tem vindo aqui a compartilhar conosco. Respeito a
a redução do status do Brasil em termos de sua importância internacional, regional e global, e o realinhamento que o atual governo brasileiro tem realizado em torno a se identificar com as posições americanas, quais são as consequências que esse realinhamento terão, não somente no curto prazo, sino no longo prazo, para tentar desmontar esses compromissos que, por exemplo, o compromisso de os Estados Unidos instalar uma presença na base de Alcântara, a possibilidade de eles não ter presença na Amazônia, a possibilidade de eles vir a ter o controle militar de áreas vinculadas ao pré-sal. Como isso se desmonta de um governo para outro? Porque o tamanho desses compromissos, obviamente, ultrapassam os compromissos de governo e apresentam ao Brasil na sua condição de compromissos de Estado. Então, a questão passa por aí, né? Sim, olha, para a gente encerrar, só a Ana Cristina e encerramos, tá? Porque... Alô, oi. Eu sou Ana Cristina. É sempre uma emoção ouvir você falar. Eu ouço muito e vejo pelo YouTube. Toda vez Celso Amorim no YouTube, vou eu lá. Então, estou participando o máximo que eu posso das suas falas nesse momento. São fundamentais para a gente sair desse terror. Essa guinada de ultradireita, queria ouvir você um pouco sobre isso, como é que você está vendo, internacional e concentrada nessa hegemonia americana, que está apavorada aí com a possível hegemonia da China, que acho que é uma questão de tempo, e aí essa ultradireita americana que vem impregnando a América do Sul e o Brasil na liderança da destruição, né? Então, a gente vê que essa loucura, tirando o episódio Janot, que eu acho que é um caso à parte, mas essa loucura, esse delírio todo que vem se constituindo, o marxismo cultural, essa guinada para outra direita, ele é todo importado de lá, desses pensadores de lá. O Olavo de Carvalho é só mais um clown aí que faz esse serviço sujo, mas não é dele. Marxismo cultural, por exemplo, é uma coisa que já está implantada nos Estados Unidos. E essa força que vem, de um lado, o poderio militar, do outro lado, esse poderio ideológico. Eu soube que recentemente chegaram a Brasília um grupo chamado Capitol Ministries, que são ministros do Capitólio, é um grupo fundamentalista, religioso, não sei de que facção, né? A gente teve a mesa discutindo isso de manhã, e que vieram fazer um proselitismo religioso dentro da Câmara Federal, dentro do Congresso, no Congresso Federal, dizendo que nem estavam interessados em conversar com a bancada da Bíblia, porque essa já estava com a cabeça feita. Era justamente para trabalhar os indecisos sobre todo um fundamentalismo religioso que vai desde os dispensacionalistas, a volta de Cristo a Israel, até sei lá mais o quê. E não sei se você teve notícia disso, se isso tem alguma força e que outras estratégias estão sendo traçadas exatamente na vida ideológica, cultural, religiosa, para sustentar esse tipo de guinada para a ultradireita muito sério, além do Steve Bannon, mas enfim, não vou entrar em detalhes. Obrigada. Muito bem. Agora vou responder sentado mesmo, que já estou um pouquinho cansado. Adriana, obrigado pela referência. Olha, a hipótese de uma espécie de conselho dos chanceleres antigos, olha, jamais se realizará. Obviamente, com esse governo, não tem hipótese de algo parecido.
Não vejo nenhuma possibilidade. Eu acho que todos eles, todos os ex-ministros, inclusive os ministros do Temer, são críticos da atual política externa, né, porque ela chegou a um paroxismo que nunca se viu, como eu disse. Agora, sem chegar a isso, eu acho que há tentativas de fazer com que houvesse algum tipo de documento conjunto. Eu não tenho o menor preconceito. Eu assino com qualquer um alguma coisa. Não, eu juro. Eu assino, eu tenho críticas à política, como eles têm críticas à minha política, ou à política que eu fiz sobre o Lula, mas eu acho que qualquer documento que defenda a Constituição, que defenda a Constituição de 88, e lá os princípios que estão previstos sobre a política internacional do Brasil, que defenda a paz, que defenda o multilateralismo, que defenda a não intervenção, estou um pouco repetindo, porque eles estão contidos na Constituição também, e que, digamos, não aceite essas visões fundamentalistas do tipo do marxismo cultural, ou coisa que valha, e que defenda a paz, eu estou pronto a assinar, com qualquer um deles. Agora, não é fácil, viu? Eu já sei que há tentativas e sempre as pessoas, não sei, às vezes ficam, espero que possamos ser, eu posso até mencionar, por exemplo, há pouco tempo, o ministro Celso Laffer, com quem eu tive muitas coisas em comum e muitas divergências também. Mas, digamos assim, que eu respeito, né? Ele, aliás, não era de carreira, mas é um internacionalista, uma pessoa conhecida, etc., respeitada no mundo acadêmico. E eu acho que até no plano das ideias, em geral, ele não foi um mau ministro, né? Acho que o problema é outro, mas enfim, não vou entrar nisso. Mas ele recentemente escreveu um artigo muito forte e muito bom sobre a questão do meio ambiente. E eu escrevi para ele uma carta, e-mail, né? Hoje em dia não tem mais carta, né? Pena, né? Eu escrevi um e-mail cumprimentando, né? Eu tenho mantido um bom diálogo com o ministro Recupero, que não foi ministro do exterior, mas foi embaixador em Washington e foi dirigente de uma importante, foi ministro de outras pastas, e foi dirigente de um importante organismo internacional, que é a UNCTAD, e acho que nós pensamos muito parecido em relação à situação atual. Podemos ter outras divergências. Então a gente vai procurando manter esses contatos, mas até hoje não foi possível fazer um documento comum. Eu acho, você talvez pergunte, mas por que esses ministros do meio ambiente fizeram, o ministro da educação fizeram? Não todos, mas fizeram educação. E não sei, eu acho que justamente por aquele fato que eu mencionei antes, que na realidade a política externa lida muito não apenas com o que é, mas com o projeto do vir a ser, as diferenças aparecem mais facilmente. Mas, enfim, eu acho que isso deveria ser contornado, sim, porque eu acho que hoje em dia a principal tarefa é a defesa, eu digo isso de duas maneiras, que no fundo quer dizer a mesma coisa, mas enfim, dos valores civilizatórios e do discurso racional. Eu acho que nós não podemos mais, no nosso país, viver à base de impulso eletrônico, né? Nós temos que ter, sim, o discurso. Eu posso discordar, por exemplo, na área econômica, do que o ministro Malan fez ou deixou de fazer, né? Mas eu tenho como discutir com eles, e eles têm como discutir comigo, acho. Agora, contra o impulso você não pode fazer nada, sendo ele mentiroso, como normalmente é, ou verdadeiro. Se você diz que vai ter uma Ursal, eu digo da Ursal, né? A Ursal foi aquela que apareceu lá, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Aliás, essa não foi nem do Bolsonaro, porque ele não ia a debate, né? Foi do Cabo, aquele Cabo. Ursal, eu digo da Ursal a mesma coisa que o Gandhi dizia da civilização ocidental. Uma vez perguntaram ao Gandhi, o que o senhor acha da civilização ocidental? Ele disse, seria uma boa ideia. Então, a Ursal, por aí vamos. Sicília. Defesa comparando com outros países de porte semelhante. Claro, eu fui ministro da Defesa. Eu acho que uma das grandes dificuldades de um ministro da Defesa, não estou falando de situações específicas. No meu caso, tive que lidar com outras realidades também complexas. Cada momento é o seu momento, né? A gente nunca trata só do que quer, a gente trata do que aparece, né? Mas, digamos, uma das grandes dificuldades, eu acho, para um ministro da Defesa, de qualquer governo, conseguir recursos adequados, no sentido que o Paulo Nogueira Batista Júnior disse, o problema digamos, decorre de uma virtude. Quer dizer, o Brasil é um país pacífico e não tem guerra no seu continente, pelo menos há quase um século e meio.
Aliás, é uma das grandes virtudes que a gente pode apontar diplomaticamente é essa. Quantos países no mundo têm fronteiras com 10 países e não tem uma guerra há 140 anos? Não tem nenhum outro, só o Brasil. Só o Brasil, com um número comparável de países. Qualquer país que você imaginar que tenha, digamos, um número de fronteiras comparável, e no nosso caso não são apenas 10 países, mas são quase 17 mil quilômetros de fronteira, né? Isso é uma grande virtude. Então, você diz, bom, é pacífico, então não precisa se armar, e aí é uma confusão, não, o exército vai usar arma contra o povo. Eu acho que isso tudo é engano. Quer dizer, um submarino nuclear de propulsão nuclear não serve para fazer repressão na Cinelândia, não é? Serve para outras coisas, mas não para isso. É a mesma coisa se com caças, aviões de caça supersônicos não vão reprimir greve no ABC. Acho que nem o governador do Rio ousaria pensar em usar caças supersônicos com esse objetivo, que perde o alvo. Então, aliás, eu falei da Marielle, esqueci de falar da Ágata. Eu tinha me proposto falar da Ágata e eu acho que nós temos que falar. Falei? Então eu falei. Bom, mas enfim, então eu acho que o Brasil é um país que precisa, porque você não pode, você tem que defender isso. E é difícil. Eu acho que também não é um problema só de gastar, mas gastar bem, agora não é cortando, né? Você não vai conseguir, vamos ser objetivos entre nós aqui, nós não vamos conseguir a curto prazo diminuir o gasto de custeio das Forças Armadas, a não ser em momentos de crise, que aí os soldados não têm como é que chama aquilo? Não, mas tem um nome específico. Rango. Não é rango não, mas tem uma palavra lá dele. O rancho. Não tem um rancho, etc. e tal. Mas não vai conseguir diminuir. Mas eu acho que mais difícil ainda é você conseguir para investimento, mas é fundamental. Então, o que eu dizia, só para dizer o que eu falava como ministro da Defesa, o Brasil gasta mais ou menos 1,4% do PIB com defesa, incluindo tudo, uniforme, a submarino nuclear. Eu acho que a média dos países dos BRICS, que é mais ou menos o que o Paulinho Nogueira falou, mais a África do Sul, é de 2,5% do PIB. A nossa meta deveria ser chegar a 2%, porque acho que o Brasil sim precisa. O Brasil, por exemplo, já esteve mais avançado em termos relativos do que está hoje no programa espacial. Muitos desses programas que são de origem militar, além de ser necessária a defesa, bom, enfim, não vou aqui contar, todo mundo conhece a história da Segunda Guerra Mundial. O Brasil, no início, não tinha nada e queria ficar neutro, ficar de fora, não conseguiu. Não conseguiu, porque os problemas são globais. Se eram globais há 80 anos atrás, muito mais agora. Então, não há como o Brasil não ter sua defesa, eu acho que teria que ampliar muito. Isso é um desafio para futuros governos progressistas, porque há uma certa resistência até na hora de você fazer o orçamento. E pensando bem, para mim mesmo é difícil. Como é que eu vou gastar mais? Esse dinheiro podia ir para um hospital, esse dinheiro podia ir para uma escola, mas acontece que se você não garantir a sua independência e não garantir a sua liberdade, tem uma frase, eu acho que vem não sei se vem do Aristóteles e tal, mas foi repetido, acho, pelo Maquiavel. Acho eu, não estou falando aqui como... Não sei quem disse um dia que até a frase famosa do Henrique IV, Paris vale uma missa, eu quero assim... Não, como Napoleão disse, Paris vale uma missa. Disse, Napoleão? Foi Henrique IV. Não, mas Napoleão repetiu. Então eu estou mais ou menos fazendo com ele, mas eu li, eu acho que no Maquiavel, não há cidade livre, não há cidadão livre quando a cidade não é livre. A cidade, no caso, é o Estado, né? Então, eu acho que se você não tiver a capacidade de enfrentar, você não adianta. Tomam seu pré-sal, tomam sua Amazônia. Essa é a verdadeira soberania de que a gente devia estar cuidando. Não entregar a nossa Embraer, que foi um fruto de um trabalho enorme, começou, aliás, no governo militar, nem tudo lá foi ruim. Aliás, a Embrafilme foi feita no governo militar e foi extinta pelo governo civil do Collor, mas enfim. Tem que preservar o que há de bom, o que há de positivo, e eu acho que e não está sendo feito. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da coisa da Embraer, mas essa questão, inclusive, que você vai separar a militar da parte civil, isso é uma falácia, para usar uma palavra que o presidente usou sem saber exatamente o que significa. Mas é uma falácia, porque você não pode, porque uma coisa está ligada à outra. E se não tiver, também causa prejuízo. Mas isso é outra questão. Então, sim, é um problema fundamental. Isso se liga a uma pergunta que foi feita mais tarde, e eu não sei se eu já trato dela agora, hein? É a do Pedro. Mas eu não me lembro bem como é que ele formulou. Falou da entrega do Brasil. A entrega? A entrega
Bom, eu acho que é isso. Quer dizer, eu acho que você hoje tem um conceito de soberania, que é o direito de não respeitar as normas internacionais, o que é um absurdo, e, ao mesmo tempo, você não defende aquilo que é essencial, que é o pré-sal, que é a Embraer, que é a Eletrobras, enfim, tudo aquilo que custou muito tempo, gente. E essas coisas não acontecem por acaso. Eu não entrei agora na gênese, não discuti com vocês a gênese do golpe de Estado. Mas essas coisas não acontecem por... Olha para a história. No ano anterior ao suicídio do Getúlio, ele criou, entre outras coisas, além de ter aumentado o salário mínimo, ele criou a Petrobras, o BNDES e mandou o projeto de lei de criação da Eletrobras. E aí depois inventaram uma história de corrupção. Ninguém foi condenado no acordo de corrupção depois que ele morreu. Isso não interessava mais. O que interessava era mudar o governo. Então, essas coisas se repetem, né? Infelizmente, tem, como diz o filósofo Marx, às vezes é como farsa, mas a nossa farsa está muito dolorosa. E aí eu vou já responder uma outra pergunta, acho que é da Débora. Débora, eu não sei se quando vai acabar, mas eu acho que está acabando. Está acabando. Temos um problema, e teremos um problema, que o governo que está aí foi eleito. Isso aí não adianta dizer, quer dizer, eu posso até concordar, mas digamos, o Trump também foi eleito com memes, com falsas coisas, e está lá, né, entre aspas, a maior democracia do mundo. Então, acho muito difícil que essa situação mude. Agora, eu acho que o que nós precisamos, a maior necessidade da libertação do Lula é a necessidade de um diálogo amplo na sociedade brasileira. Um diálogo em que envolva realmente todas as forças, porque eu acho que ninguém, sem ser o Lula, pode representar, digamos, os vários setores progressistas do Brasil sem criar problema, entendeu? Sem haver ciumeira, vamos dizer, inclusive, e dificuldade. Não só dificuldades ideológicas, mas dificuldades, às vezes, até de personalidade. Então, eu acho que a libertação do Lula é algo absolutamente fundamental. Eu costumo dizer, eu não sei, não vou discutir como que deve ser isso, mas eu não consigo compreender democracia sem Lula livre. Eu acho que as duas coisas são absolutamente ligadas, né? Não é só, claro que também fazer justiça a um ser humano, a um homem, mas é também uma necessidade do país, a necessidade de diálogo. Eu acho que as pessoas, inclusive algumas, começam a compreender isso, várias começam a compreender. Quando vai acontecer, eu não sei. A última manobra agora, bom, tem duas coisas aí, eu não sei, eu não vou discutir a parte jurídica, porque eu não sou competente para discutir isso, e mesmo quem é competente se enrola, então eu mesmo não vou falar disso. Mas eu acho que você tem vários julgamentos ocorrendo e tem essa tentativa, essa esperteza, né, do Dallagnol e do grupo dele de pedir já a libertação do Lula por progressão, que é, portanto, a passagem para o regime semiaberto, que, digamos assim, talvez na cabeça deles dispensasse, então, o julgamento da suspeição do Moro e a anulação de todo o processo. Eu acho que se uma coisa for condição para outra, o presidente Lula não vai aceitar. Agora, se ele vai aceitar sair ou não sair, eu não sei. Isso é uma coisa que só ele, é uma coisa de foro íntimo. Eu tenho para mim que com tornozeleiro ele não sai. Isso certamente não sai. Agora, se ele tiver liberdade de movimentos, se ele puder conversar, receber as pessoas, é melhor receber as pessoas no apartamento ou no Instituto Lula do que na prisão lá de Curitiba, que todo mundo tem que tirar o celular, deixar lá na porta, não sei o quê, ficam te ouvindo, obviamente, né? Você imagina, né? Aliás, ele é muito interessante porque ele fala para ouvir mesmo, esse Moro e tal, ele fala de propósito. Sei que estão me ouvindo e tal. Mas, enfim. Então, eu acho isso, eu acho que é uma coisa que eu tenho a minha sensação que vai acontecer antes do fim do ano. Pode parecer longe, mas eu acho que vai acontecer. Eu sou otimista, e se não fosse otimista, não teria sido diplomata, teria escolhido outra profissão. BRICS, defesa, falamos. Intercept, eu acho, né? Não, isso foi a da Débora. Pedro, já falei. Ana Cristina, é a última, né? Ana Cristina ou Ana? Ana Cristina. A sua questão é difícil. Não é que as outras tenham sido mais, é especialmente difícil, porque é um problema aí sociológico, né? Quer dizer, eu acho que existe essa ação, não há a menor dúvida, em vários níveis, no nível religioso, em outros níveis também, né? De doutrinação, de passar mensagens e visões que não se adequam aos interesses brasileiros. Agora, a questão religiosa é uma questão complicada. Eu não vou ser contra nenhuma religião. Eu só acho, sempre disse isso, né? Que religião e política são coisas que não combinam.
né? Religião é o domínio do absoluto, política é o domínio do relativo. Então, nós não podemos misturar de jeito nenhum religião com política. Os evangélicos neopentecostais têm direito a ter seu culto? Tem. Os umbandistas têm direito a ter seu culto? Tem. E o Brasil é essa diversidade. Então, enquanto a maior riqueza do Brasil, no fundo, aquilo que torna todo, aquilo que, porque é muito interessante, porque na imagem, aquilo que eu falei da política do que quer ser, também é na imagem do país. A imagem que o Brasil projeta fora é muito melhor do que o Brasil é. Agora é muito pior. Agora é muito pior. Mas durante muito tempo que as pessoas, como veem aquilo é o Brasil, puxa vida, você tem um governo que está fazendo essas coisas, você sai democraticamente, não é? Você tem... Porque as pessoas veem o lado positivo também, às vezes criticam, né? Eu insisto muito na questão racial, não é para fazer demagogia aqui com os amigos que estão aqui, afrodescendentes, mas é porque realmente essa é uma falha séria do Brasil. Eu, quando cheguei como embaixador na ONU, tinha uma delegação de 15 pessoas, depois cresceu, não sei como é que está hoje, não tinha nenhuma mulher. Então, como é que você vai fazer? Falar de gênero e tal. E a política era correta para fora, mas não tinha nenhuma mulher. Isso meio que se corrigiu, eu fico muito orgulhoso de ter mandado a primeira embaixadora mulher para as Nações Unidas, Maria Luísa Viotti, hoje chefe de gabinete do secretário-geral da ONU. Então, não foi proteção, pessoa extremamente competente e tal. E fui também foi também na nossa gestão que o primeiro negro, digamos assim, autoassumido, foi promovido a embaixador. Você diz, mas por que não foi antes? Nem que eu quisesse, na última promoção do governo Lula, na última. Porque nem que eu quisesse, a não ser que eu quebrasse todas as regras, aí ia ser outro problema, eu poderia promover antes. Eu tinha que esperar ele fazer os 3 anos disso, 3 anos daquilo, mas foi fazendo, e ele foi promovido na última, felizmente, depois foram vários outros também. Então, isso eu acho uma coisa que vai melhorar com o tempo, vai melhorar porque tem o sistema de cotas, o Itamaraty, antes mesmo do sistema de cotas, tinha um sistema de bolsas, né, que já ajudava um pouco, mas com a cota... O Itamaraty introduziu cotas antes de estar na lei. Né? E olha que é uma instituição tida como altamente aristocrática, mas antes de estar na lei nós introduzimos cota. Era uma meia cota, verdade, mas era uma cota importante porque era passar na primeira fase do exame, você tinha que ter 10%, era para afrodescendentes. Né? Então, e a primeira fase é mais complicada porque é que reduz de 6 mil para 300. Então, depois a pessoa tinha que passar também. Agora não, a cota é total porque está na lei. Então, essas coisas são melhoras civilizatórias que se vai tendo com o tempo. Cada passo é um passo, tem que ser defendido. A gente imagina que nunca vai voltar atrás. Eu vou confessar aqui uma coisa que talvez as pessoas não gostem. Quando o Lula foi eleito, a primeira pessoa que eu liguei foi o Fernando Henrique Cardoso. Eu era embaixador, eu não conhecia o Lula, pessoalmente, que eu mandei um telegrama formal para ele como embaixador. Não conhecia o Lula. Fernando Henrique tinha sido meu colega, embora muito mais sênior que eu, mas meu colega no governo Itamar. Foi guru de muita gente na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, quem tem idade para isso vai lembrar. Né? Então, a primeira pessoa que eu liguei foi ele. E eu vou dizer exatamente como eu fiz, porque eu, em público, chamava de presidente, mas pessoalmente chamava de Fernando. Lula, eu só comecei a chamar de Lula agora na prisão, porque ficava inibido. Falava, presidente, mas enfim, uma vez ou duas. Mas liguei para ele e disse, olha, Fernando, eu queria lhe cumprimentar, porque se há 20 anos atrás alguém me dissesse que você... Né? Implicitamente estava dizendo, um intelectual progressista, como ele era, ou parecia ser, ia ser presidente, e que você ia passar o poder para o Lula, eu diria que a pessoa está louca, e isso ocorreu. Então, eu estou congratulando você, entre outras coisas, porque a consolidação, pensava eu na época, você vê como a gente se engana, a consolidação da democracia no Brasil. Infelizmente, vimos o que vimos. Mas eu sou otimista, eu acho que nós vamos voltar a ela, eu acho que o povo brasileiro é muito maior do que essa pequenez que está aí, essa mesquinhez que está aí agora, e eu acho que nós vamos vencer com o Lula livre.